Boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha na gravação. Para você que está ao vivo, quero agradecer, é muito importante a sua participação ao vivo, porque é bom, né, ter essa interação, você colocando o que você pensa, o que você acha. E eu queria fazer alguns combinados aqui contigo, né? Bem-vindo quem está conseguindo entrar ao vivo. O combinado que eu queria fazer contigo é toda vez que estiver fazendo sentido o que a gente está falando, ó, tem gente que já está ligada e já deu coraçãozinho, obrigada. É preciso que você coloque o dedo aí no coraçãozinho para que a gente entenda que tá legal, que você tá gostando, que você tá entendendo. Então, ao correr da live aqui, se você estiver gostando, entendendo, achar que tá interessante, coração aí pra gente, porque isso alegra o nosso coração também, tá? Bem, hoje a gente vai falar de organização, né, para o seu processo de emagrecimento. Então, essa organização que nós vamos tratar aqui, você pode levar para outras áreas da sua vida, mas hoje a gente vai focar em emagrecimento porque a gente vai ter uma convidada aqui com a gente. Então, já compartilha com quem você acha que vai agregar valor, com quem você acha que vai ser uma coisa bacana da pessoa saber, implementar e vamos juntos aqui se desenvolver. Bem, a nossa convidada, a Rúbia, eu vou chamar ela para participar já com a gente desde o início. Mas antes de chamá-la, eu queria me apresentar. Você que ainda não me conhece, eu sou Shirley Araújo, sou mentora do Saia do Mediano para o Extraordinário. E a proposta de sair do mediano é sair desse lugar comum, de fazer o que todo mundo faz, de ficar na mesmice e fazer um pouquinho diferente. Lembrando que esse pouquinho do que você faz de diferente do que a média faz já te leva ao extraordinário. Então, resumidamente, assim, para a gente não se estender muito, eu durante muito tempo, né, morei numa comunidade no Rio de Janeiro, é o morro mais antigo, né, a comunidade, favela, como queiram, né, chamado Providência. E eu entendi que um caminho para poder fazer uma história diferente era o estudo. E desde então sempre fui muito disciplinada, sempre fui muito dedicada a ter processos, a ter uma metodologia para conseguir resultados. Então, quando a gente fala aqui, né, de saia do mediano para o extraordinário, é o teu extraordinário, né? A nossa convidada vai trazer aqui uma proposta para que você possa viver o seu processo de emagrecimento com constância, de forma a manter-se, né, no peso que você deseja, mas esse é o seu extraordinário. Não é uma medida que o outro diz, que a mídia diz, ou que alguns famosos influencers estão dizendo por aí. Então você precisa entender o que se aplica a você, o que é uma verdade para você, e aí você vai ver o que cabe para você estar colocando aí na tua vida, tá bom? Eu vou chamar a convidada para a gente já estar aqui juntas, né? Já estar interagindo. E aí eu vou fazer uma primeira parte, focando nessa parte de organização, porque a minha mentoria, a minha expertise é organização, seja organização de vida, organização de processos, organização financeira, e a expertise dela é o processo de emagrecimento. Então nós vamos juntar as duas coisas para potencializar o teu processo, combinado? Então deixa eu chamar ela aqui para participar com a gente. E você que está assistindo a gravação, eu quero te lembrar que é importante a sua interação também nos comentários. É importante você está colocando, né? Se você ficou com alguma dúvida, porque a gente tem a propósito de voltar, né? Em outro momento. Boa noite! Boa noite, galera! Cheguei! Seja Tô muito aqui. bem-vinda, Rúbia. Obrigada! Cheguei para nós vivermos o extraordinário da nossa saúde, das nossas metas, sair da média, sair do Isso, mediano, da mediocridade. Isso isso aí! aí. Vamos! Eu combinei já com o pessoal aqui de colocar o coraçãozinho quando estiver fazendo sentido, quando estiver Legal. entendendo, e também, né, fazer o convite para quem tiver dúvidas, colocar aqui que a gente depois vai responder, né, para a galera ficar bem à vontade. Mas eu queria pedir para, antes de eu começar a falar, você também se apresentar um pouquinho para que a gente possa dar início ao conteúdo, né? Só pra. Ó, eu já tô com o meu papel e a canetinha aqui, viu? Que eu também, olha só, que eu também quero sair
da minha mediocridade para viver extraordinário, né? O conhecimento nunca acaba. Então, talvez você saiba, talvez não, mas o meu nome é Rúbia Basiliche. Eu tenho uma formação acadêmica em Direito e a parte que mais me doía, que hoje eu ajudo mulheres a emagrecer sem estresse, a ter uma rotina tranquila, a organizar a rotina dela, justamente para ela fazer o que ela ama e ter paz, porque eu não era essa pessoa. Eu fiquei 11 anos no efeito sanfona. Eu fui a pessoa assim que fazia todos os tipos de dieta. Eu fui a pessoa assim que vivia sem paz. Que olha, eu cheguei num estado, Juliette, de acordar de manhã para fazer cardio jejum, de exportar doce, carboidrato, de viver uma vida assim. E eu fazia calistenia, musculação, fazia tudo. E era muito esforço para pouca energia. E eu não entendia. Eu falava assim, Deus, o que acontece? Eu tenho uma dieta, que eu também não conseguia seguir muito, mas eu me alimentava saudável, eu treino que só e não consigo alcançar o que as outras pessoas conseguiam e não conseguia alcançar ainda o que eu tinha colocado como um peso ideal para mim, né? Que eu fiz um mural da visualização da saúde. E aí eu tive que ressignificar a minha mentalidade. Eu descobri que o problema era aqui, que eu não estava tendo a mentalidade que me desenvolvesse a ter o emagrecimento definitivo. Eu até emagrecia, mas ficava feliz por 10 dias, que depois já voltava a engordar. Então eu precisei ressignificar as minhas crenças, fazer um processo de cura também e aprender muito mais sobre mim, a desenvolver as musculaturas neurais, que elas são próprias para o emagrecimento, para o crescimento, e eu precisei crescer. E como crescer doeu, mas foi libertador, e hoje eu tô super feliz, e eu descobri que o método funciona, que eu fiquei 30 dias fora de casa. E eu fiz até uma enquete quando eu voltei de viagem. Quantos quilos vocês engordariam se ficasse 30 dias fora de casa? Aí todo mundo respondeu 5. E eu engordei apenas 1 quilo. Eu falei assim, yes! Consegui um mindset, consegui a mentalidade vencedora. Eu fiquei tão feliz. Muito bom. Eu sou essa pessoa que quero te levar a descobrir o poder da disciplina. Legal. E a gente vai falar sobre isso também, né? Eu trouxe 3 pontos para a gente conversar, né, sobre essa questão de organização. E um dos pontos que a gente vai falar aqui é sobre rotina. Mas antes de chegar, né, nesse lugar, eu achei legal que ela colocou, né, 30 dias fora de casa, teoricamente fora da minha rotina, e aí eu consegui só engordar 1 quilo. Então, nós vamos começar um passo a passo e eu vou voltar nesse ponto que ela colocou. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer, né, para a gente conversar aqui sobre organização, é entender por onde começar. Né, na caixinha de perguntas que ela disponibilizou, né, as pessoas falavam sobre por onde começar, como é que eu vou ter disciplina, enfim. Então, 3 coisinhas para a gente pensar, né, 3 pontos para a gente começar a pensar quando a gente fala por onde começar. O primeiro ponto é a gente ter clareza. Então, a gente precisa ter clareza do que a gente quer. Porque eu sei, né, Rubem, que chega o pessoal falando assim, eu quero emagrecer, tá? Quanto? Qual é o peso? Não sei, eu quero emagrecer. Vago, né? Uma coisa assim, aberta, né? É assim que acontece? Não, é assim que acontece mesmo. Eu quero emagrecer. Eu quero ser feliz. Quero emagrecer para ser feliz. São coisas que nós vamos aprender que o cérebro faz assim, ó. Não, ele tá rindo da sua cara. Porque não é genérico. Então, nós vamos ensinar, essa clareza tem que ser específica, não é isso? Isso. O que acontece, né? Algumas pessoas dão o nome de Smart, outras pessoas de técnica Teima. Mas, em resumo, porque a gente hoje está começando essa conversa, como eu coloquei para vocês, a ideia é que a gente tenha outros encontros para a gente se aprofundar, é entender que seja Smart, seja Teima, o nome que for,
o seu desejo, né? O seu sonho, o que você quer para o seu peso ou para algum outro sonho, lembrando que tudo que a gente está falando aqui, o foco está indo para emagrecimento, mas você pode pensar em outra meta que você tem, outro sonho que você tem, e adapta para você. O que você quer tem que ser específico. 30 quilos a menos, 18 quilos a menos. Eu tenho um número. A gente tem falado sobre isso, fizemos um desafio aqui, não sei se você pôde participar. E aí você tem ali uma data, você tem um tempo para isso, porque aí você consegue monitorar. E aí você consegue que isso seja mensurável. Quanto já foi pela semana? Quanto que eu já consegui? Ela colocou que em 30 dias foi 1 quilo. Mas certamente ela tinha um controle, talvez não da semana, porque ela estava passeando, estava fora da rotina. Mas é preciso que você tenha um planejamento, inclusive de controle, como está andando o seu processo. Não para que isso seja peso, mas para que você tenha clareza. Então, nós estamos falando aqui do primeiro ponto, por onde começar. Então, por onde eu começo? Tendo clareza, estabelecer o que é de forma específica, quanto a mais, porque não tem só dieta para emagrecer, também tem dieta para que você possa aumentar sua massa corporal. Tem também o outro caminho, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas o ponto que queria chamar a atenção nesse primeiro momento é que com clareza você consegue ter também controle do que você está buscando. E aí isso já funciona legal. Segundo ponto, dentro desse momento de por onde começar, é o teu motivo. Eu não vou dar spoiler, porque a Rúbia vai falar mais sobre isso, mas o que eu queria pontuar aqui com você, que é bem óbvio, mas a gente esquece, é que o motivo precisa ser seu. Quando o médico fala para você que você precisa emagrecer, quando o marido, uma amiga, alguém de fora traz isso para você, você até pode começar um processo, mas ele não se sustenta, porque não é o seu motivo. Então, a Rubia daqui a pouco vai entrar mais a fundo nisso, mas esse é o segundo ponto quando a gente pensa por onde começar. É preciso entender qual é o teu motivo, porque é isso que vai te sustentar ao longo do processo. Anotei aqui para não esquecer. Terceiro ponto, rotina. E aí, quero colocar o ponto que ela trouxe. Todos nós temos rotina. Então, já desapega dessa crença de falar, eu odeio rotina. Você já tem uma, querida, querido. Só que você precisa construir uma rotina que te leve ao sucesso nesse teu processo de emagrecimento. Então, a tua rotina hoje, tá? Eu não tenho tempo para fazer comida saudável. Eu não tenho tempo para comprar uma coisa que seja um alimento de verdade. Não vou dar spoiler também do que a Rubia vai trazer sobre isso, mas o que eu quero te alertar é: rotina você já tem. Agora você precisa olhar para ela. Por onde eu começo? Qual é a rotina que eu vou desenvolver para chegar nesse lugar que é o meu processo de emagrecimento? E aí a gente parte para o segundo ponto da live, né? O primeiro, por onde começar. O segundo, como implementar novos hábitos para construir essa nova rotina. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de neuroplasticidade. Se você não sabe o que é isso, saiba que é uma coisa muito simples. Significa que seus neurônios, seu cérebro, ele está todo o tempo disposto a aprender. Só que ele é preguiçoso, ele quer conforto, ele quer repetição, né? E aí, quando você pensa em neuroplasticidade, é você estimular novos hábitos, novas crenças, ressignificar, como ela colocou aqui, coisas que estão te impedindo de avançar no teu processo. E como é que a gente faz isso? Anotei aqui algumas coisas para te ajudar nesse processo de implementar hábito, lembrando que a neuroplasticidade traz para a gente a oportunidade de aprender todo dia, de construir algo novo todo dia, porque é hábito, é repetição, é treino. Então, uma das coisas aqui que é interessante no teu processo para instalar um novo hábito. Você já tem algum hábito já instalado. Então, um novo hábito que a Ruby vai trazer aqui para você, por exemplo, no teu processo, você precisa colocar ele ou antes ou depois de algo que já está instalado em você. Exemplo, quero crer que você escove os dentes, porque é um hábito de saúde. Então, você vai colocar o hábito que você está implementando novo
ou antes de escovar os dentes ou depois de escovar os dentes, porque já existe um hábito aí que já está instalado. Isso vai te ajudar a poder implementar esse novo hábito e seguir. Outra questão, ter constância. Certamente, a Ruby, em algum momento desses 30 dias, ela teve algum momento que ela se permitiu, ou que ela comeu algo que fugiu da rotina dela. Mas não foi por isso, né, que ela chutou o balde. Hoje, a gente tem muito esse discurso. Ah, já que eu já comi, então deixa pra lá, já vou largar de mão. Eu até vi um Reel seu, Ruby, você até falando, né, da pessoa, vou comer só um pouquinho aqui, né, um comportamento, não foi isso do Reels? Você falando Foi, que foi. E era a minha crença limitante. Eu conseguia o emagrecimento, e aí quando eu chegava lá, não conseguia me manter magra, porque eu me via magra e falava, hoje eu posso. Só mais um pouquinho. Hoje eu posso faltar no treino, posso comer. Não é bem assim. A mesma foco, a mesma disciplina que você está, o mesmo desejo ardente que você está durante o processo de emagrecimento, você tem que continuar. Você tem que lembrar que a constância, ela nunca para. E esse só um pouquinho, hoje eu posso, hoje eu mereço, ele vai se transformando num muitão. Você vai se permitindo. Porque é muito gostoso você comer o que você quer todos os dias. E aí, aquela pessoa, e o que acontece quando você se permite? A sua disciplina cai, o seu foco cai, o seu autocuidado cai. Você vai ficando, voltando a ser aquela pessoa mais preguiçosa, buscando guloseimas. E o nosso cérebro, ele vicia fácil pro doce. E como a nossa mentora disse, ele é sabotador, ele é preguiçoso. Então, você que tem que assumir o controle da sua vida, o comando do seu emagrecimento. E lembrar, né, que quando falhar, quando cair, não é para largar de mão o seu processo. É entender que você é um ser humano e aí o que você tem que fazer? A autorresponsabilidade e agora eu vou voltar aqui com foco, com a disciplina para seguir o meu processo. Então, nós somos adultos. Nós temos coisas que nós fazemos que nós não queremos e precisamos. Por exemplo, às vezes a gente não quer trabalhar, mas a gente vai lá e trabalha. É a mesma coisa. O processo, ele tem que ter um processo que você também curta ele ao longo do que está acontecendo. Tem coisa dentro desse processo que você não vai gostar muito de fazer. Por exemplo, nós vamos conversar aqui no último ponto da minha parte sobre o planejamento. Às vezes você vai falar, não, gente, planejamento eu acho muito chato. Depende. Depende de como você está fazendo esse planejamento. Se esse planejamento está cheio de metas ali surreais, vai ficar puxado, vai ficar pesado, vai ficar estressante. Agora, se teu planejamento tem algo ali para estar te lembrando que teu objetivo é você comprar aquele biquíni, né, que você estava desejando, é você ter aquela experiência que você também estava planejando, você começa a ter estímulos para você poder fazer aquilo dar certo. Então, se acalme. Lembre sempre de que se você derrapou no caminho, você tem neuroplasticidade para estimular o seu cérebro a aprender novos hábitos, como a gente está colocando aqui, para você desenvolver tua rotina de sucesso, né? De sucesso dentro do que você está pensando, que é, no caso, o emagrecimento que a gente está conversando aqui hoje. E por último, eu queria apresentar para vocês uma ferramenta bem simples, que funciona e te dá uma alegria de você ver que está avançando. Porque, como a gente falou, é constância. É todo dia um pouquinho. Quem está aqui há mais tempo comigo sabe que quando eu falo de extraordinário, não é uma virada de 180 graus num dia. É todo dia um pouquinho. Você não caminhava nada, passou a caminhar 1 metro, passou a caminhar 1 quilômetro, passou a caminhar e aí você avança. Mesma coisa. Como é essa ferramenta que a gente quer trazer para vocês hoje? Rubia conhece também. A gente chama ela de placar. Algumas pessoas chamam ela de tracker, que é você rastrear. Mas o que é o placar? É simplesmente você fazer como se fosse um controle mensal. Pode ser por 10 dias, para você que está começando. E aí você marca, que seja 10 bolinhas, 10 quadradinhos.
Mas todo dia você cumpriu o combinado que você se planejou, você vai lá e cheque, ponto para você. E aí depois, no outro dia, cheque, consegui fazer. Porque depois você olha para aquele teu mural, teu caderno, teu papel, e aí de 10 dias você viu que 7 você conseguiu. Celebre. Não fica preso nos 3 que não deu certo. Celebre os 7 que você fez. Você não estava fazendo nada para o teu processo. E aí lembra sempre disso. O placar, ele tá ali também para te alertar. Olhou para os 10 dias, 7 dias não fez, opa, vou conversar com a Rúbia. Alguma coisa eu fiz aqui que não tá legal. Alguma coisa na minha rotina eu botei aqui que eu super valorizei que eu ia fazer e eu não estou conseguindo. Só que o placar, ele te dá uma foto de como você está. E aí dá tempo de você remanejar, de você melhorar. Rúbia, como é que tem sido para você usar o placar? Como é que tem sido essa experiência? Placar, ele me dá uma endorfina toda vez que eu dou um check. E toda vez quando eu vejo que eu não cumpri, eu trago a autorresponsabilidade. O que que me impediu de cumprir esse dia? O que que me fez me auto-sabotar? Né? Por que eu não priorizei essa tarefa? Então, eu coloco isso como gratidão, uma reflexão, não como uma punição. Isso também não é legal, você ficar se punindo e ficar se cobrando em excesso. Beleza, sei o que eu não fiz, amanhã eu vou fazer, ótimo, é um novo dia, entendeu? A gente tem que aprender a se perdoar, nem tudo vai ser perfeito. A rotina nossa, ela não é extremamente perfeita. Não é igual a gente escreve, tem dia que, nossa, tudo dá certo. Mas tem dias que tem as vicissitudes da vida. É um dia que você não tá legal, não tá tão disposto, não dormiu, alguém adoeceu, teve uma notícia triste, e tudo isso influencia, né? Lembrando que nós não somos máquina, nós somos seres humanos, né? Mas aquilo lá é que nem ela acabou de falar. Serve para eu olhar se eu entrei novamente no ciclo da estagnação ou se eu estou avançando. Entendeu? Opa, parei 3 dias, falei que eu ia fazer, se passaram 3 dias, não fiz. Por quê? Né? E você vai lá e faz, e você descobre que tem que fazer um pouco mais, porque se passaram 3 dias e você não fez aquela tarefa que te leva a evoluir. Muito massa. E Pra mim legal uma coisa, e legal uma coisa que você colocou, principalmente para nós mulheres, nós temos a TPM. Então, se respeite também quanto a isso, né? Eu não sei se ainda está na live, eu vi que estava aqui, né? Tem uma amiga que ela compartilhou que quando ela está na fase da TPM é mais difícil para ela fazer atividade física. E pode acontecer isso com você também. Então, tudo bem. Você já se conhece, sabe que na TPM ela está com mais dificuldade. Você pode decidir tentar fazer menos, você pode decidir não fazer, mas ela coloca assim, né, que é muito mais difícil esse movimento. Então, quando você já se conhece, isso também facilita no teu processo. Porque na janela do emagrecimento ali, na janela do teu processo de emagrecimento, esses dias você vai fazer alguma outra atividade, porque você sabe que a sua atividade física é um pouquinho mais difícil de você fazer com essa regularidade. eu tô Então, nesse processo, Chileia. aí ela está aqui na Eu live, tô na ela colocou. TPM. Hoje era para eu ter feito um treinão de braço aí, de 1 hora mais ou menos que eu gasto, e mais 10 minutinhos, 15 de escada. Fui pra academia, não deu vontade de fazer nada, só fiquei o quê? Na bicicleta. Fiz bicicleta e tá bom. Achei super válido, melhor do que eu não ter ido, tá ótimo. Isso aí. Esse cuidado que a gente tem que ter, respeitar a nossa individualidade, a nossa particularidade. Bem, indo para o último ponto, então, que eu queria trazer hoje para vocês em relação à organização. Planejamento como pilar dessa organização. Ah, lembrando aqui que se você está gostando, se você está entendendo, coloca o dedo aí nesse coraçãozinho. E se você lembrou de alguma amiga que tem que estar aqui com a gente, compartilha aí no aviãozinho que está aqui embaixo. E se você tem dúvidas, se você quer colocar aqui um caos, compartilhar alguma coisa com a gente poder contribuir no teu processo, escreve que daqui a pouquinho a gente vai ler e a gente vai estar junto aí, né, conversando sobre isso, beleza?
Bem, então você já tem uma ferramenta. Lá no início nós falamos de uma ferramenta que, independente do nome, é para trazer clareza. Então, recapitulando, você escrever tua meta, escrever o teu projeto de forma específica. Ai, obrigada, agora está aqui uma chuva de coração. Então, quando você pensa com clareza, facilita o teu processo. Então, essa foi a primeira ferramenta que a gente trouxe. Você usar o SMART, a técnica TEIMA, para você ter clareza, trazendo especificidade no teu projeto. A segunda ferramenta que a gente trouxe foi o placar. Ele te dá uma foto de como você está, ele te dá um gás, como a Rubia falou, né? Ele te dá aquela dose ali de endorfina para você ficar ligado e animado. Agora, o terceiro pilar, né? A gente vai falar sobre o planejamento como o pilar dessa organização para o teu processo de emagrecimento, para o teu processo do que você se dispôs a fazer. Lembrar que planejar não é chato, não é difícil, porque é alguma coisa que tem que te dar prazer nessa jornada. E aí, como é que você vai ter prazer na jornada? Quando você montar seu planejamento pensando, o que que eu escolho fazer? O que que eu escolho não fazer? É importante que no teu planejamento você tenha isso claro. Por quê? Você pode planejar para o dia seguinte ou você pode planejar para a semana. Eu não vou dizer para você que um ou outro é certo ou errado, porque cada um tem uma dinâmica. A nossa sugestão é que você minimamente planeje o seu dia seguinte, de forma que você ajude você mesmo a não se sabotar, ajude você mesmo a avançar. Então, o que que você escolhe fazer e o que que você escolhe não fazer? Bem, eu escolho não ir para casa antes de ir para academia. Porque se eu for em casa, eu vou dar aquela relaxada e eu não vou. E aí, se você já planeja isso para o seu dia seguinte, isso já é um avanço, você não tem ideia. As pessoas vão vivendo a vida no automático, elas nem pensam mais sobre nada. Quando você decide que você não vai fazer isso, você já deu um comando para o seu cérebro. Do trabalho para a academia, ou da academia para o trabalho, não sei qual é a sua dinâmica. Mas isso é Eu um exemplo. levo, só para te falar, isso é essencial. Quando eu colocava minha roupa de malhar dentro do carro, a mochilinha era batata, eu ia direto para academia. Se eu esquecesse, falasse, não, eu vou para casa fazer um lanche, tomar um banho, vou para academia, não ia. Não vai, gente, não vai. Você já tem que sair pronto. Voltou para casa, você quer relaxar, você quer estar com a sua família, você quer estar no sofá. Então, já põe a roupa de malhar ali na mochilinha e já vai direto. Exatamente. Nesse planejamento, também é preciso que você pense em algumas coisas da sua vida. Às vezes você está achando que sempre tem que ser você a fazer algumas coisas, mas lembre-se que para você cuidar do seu processo de emagrecimento, você tem que olhar para você. Se você está sempre cuidando das coisas dos outros, você está cuidando da agenda dos outros. Então, agora, aqui, quando a gente fala em planejamento, é preciso que você olhe para as tarefas que estão no seu dia a dia. Você pode delegar? Outra pessoa pode fazer o que você faz? Nesse ponto que você lembrou aí agora? Delega. Você pode deixar de fazer essa atividade que você lembrou que você faz todo dia? Se você pode deixar de fazer, deixa de fazer. Não faz sentido. Agora, você lembrou de uma atividade aí que é só você que pode fazer. Coloca isso no planejamento. Para quê? Para que não atrapalhe o seu processo. Chile, mas o que que isso tem a ver com o meu processo de emagrecimento? Minhas tarefas que eu tenho no dia a dia. Tem tudo a ver. Porque se você não se organiza, você não consegue arrumar tempo para comprar os alimentos que você precisa comprar específicos para o seu processo. Você não consegue arrumar tempo para preparar a sua marmita e não comer na rua. Você não sabe como é feito esse feijão, que coloca um monte de coisa lá para vender. Se você não se planeja, você não consegue minimamente separar, ela colocou da bolsa que ela já deixava no carro, mas você já pode deixar sua roupa de ginástica, sua roupa ali de academia, seu uniforme, sua roupa de trabalho, já tudo separado e arrumado, para que você não perca tempo pensando, Shirley, mas como assim? Não vou perder tempo, é rápido. Quando a gente acorda, todo o processo, e aqui a gente vai dar um pulinho de novo lá na neurociência, só para que você entenda o seguinte:
tudo que você pensa, você está gastando energia. Então, na hora que você acorda, se nesse momento que você vai pensar que roupa você vai usar, que roupa você vai levar para academia, você vai gastar energia. E aí já começa a bater um desânimo. Ah, mas eu acho que eu não tenho roupa. Ah, mas essa meia não combina com os tênis. Ah, mas. E aí você já gastou energia. Então, o planejamento é para que você vença você mesmo nisso. Você vai aprender aqui mais um pouquinho sobre isso na fala da Rúbia, mas o que eu queria chamar sua atenção no planejamento é que algumas coisas que parecem óbvias a gente não faz e compromete o processo. Então, tenha cuidado quando você pensa assim: ah, eu não tenho tempo para cuidar de uma alimentação saudável. Mas será que o tempo que você poderia estar cuidando da sua alimentação saudável, você acaba não se distraindo nas redes sociais? Porque não tem problema nenhum você estar na rede social. Mas a questão é do planejamento. Quanto tempo você separou para estar nas redes sociais? Ah, Sheila, eu nunca penso sobre isso. Passe a pensar. Em vez de ficar uma hora, fica meia hora na rede social e a outra meia hora vai planejar o teu cardápio da semana. Então, esse cuidado que a gente precisa ter com relação ao planejamento. Anotei aqui também de você pensar no planejamento a questão dos seus lanches, que são coisas simples, mas que você às vezes pode estar distraído. E aí na hora lá, ah, não trouxe nada, vou comer um salgadinho. Ah, vou comer um biscoitinho. Se você se organizar, se você se planejar, você pode separar a sua fruta. Eu não sei, né, como que a Rubia trata a questão do shake, ela vai poder falar um pouco mais, mas o que você escolheu para o teu processo de emagrecimento, você precisa se planejar para encaixar isso na tua rotina do dia a dia. Tem que lembrar que não é assim, olha, a sua vida e o seu processo de emagrecimento não são coisas separadas. É a sua vida e o seu processo de emagrecimento tudo junto e misturado. Então você não Inclusive, pode trabalhar, né, amada? Você não pode trabalhar e esquecer que você tem que cuidar do seu lanche, você tem que cuidar do teu almoço, que está tudo envolvido. Na festinha do trabalho, que você tem que estar atenta. Vou comer sim, tá na minha programação, tá tudo bem. Não, hoje não dá, hoje não cabe. Eu decido não comer. Enfim, com planejamento você consegue ter mais sucesso, mais resultado. Tô terminando. tá, tô Bem, anotando aqui. sem planejar, acaba você comendo o que tem. E aí você acaba ingerindo lixo. Pode escrever aí nos comentários, que aí a gente vai lendo daqui a pouquinho. Então, a gente falou de você planejar na semana para a semana toda. Sim, queria conversar sobre isso com você. Algumas pessoas planejam para o dia seguinte, outras planejam para a semana. E aí, o teu processo de emagrecimento também tem que ser diluído durante a semana. Nós vamos falar mais sobre isso nessa segunda parte agora, que a mentora específica disso vai entrar com o assunto. Mas lembre-se, para não ficar pesado, não dá para você hoje decidir, no dia de hoje, perder 5 quilos. Agora, você planejar 1 quilo por semana é mais viável, é mais real. Então, você precisa trabalhar o teu planejamento nesse sentido também, de quebrar a sua meta em metas menores. E tudo isso para a gente falar sobre planejamento. Tudo isso para a gente falar sobre organização. Toda vez que você tem planejamento e tem organização, e agora eu vou fechar a minha fala para dar vez aqui para minha amiga convidada, toda vez que você faz isso, você reduz a ansiedade, você acelera o teu processo, porque em vez de você levar X meses, você leva menos tempo, porque você está se organizando para isso, controlando lá no placar, controlando lá na sua meta que você foi específico. Então, lembre-se, se você quer avançar, você precisa gerenciar o teu processo. Aí até uma pessoa colocou aqui, né? Eu planejei o lanche do Louvosan. Ela já sabia que tem uma programação que ela ia ficar o dia todo fora. Em vez de comprar besteira, ela programou e levou o lanche dela. Então, assim, esse tipo de coisa que você vai despertando, como eu falei, a gente vai conversando mais sobre isso. Mas eu espero que tenha ficado claro nesse primeiro movimento de que você precisa, primeiro, saber o que você quer, ter clareza. Por onde eu começo? Por esse movimento. Segundo, instalar novos hábitos. E como é que eu instalo novos hábitos? Inserindo eles na sua rotina que já existem, hábitos que já existem. E terceiro,
Planejamento nada mais é que você simplesmente ordenar as coisas que já acontecem na sua vida para que você tenha mais resultados. Tudo bem? E agora eu passo a vez aí para a Rúbia trazer os pontos, né, para a gente poder avançar ainda mais. Fica à Aí a vontade. Larissa falou show, o assunto tá ajudando bastante. Agradecer a Patrícia, a Tchalha, a Larissa, nossa, a galera aí dando uma força, Joala, o Gomes. Galera, parabéns por vocês terem decidido hoje planejar a vida de vocês e buscar maior saúde. Enquanto a Chileia vai lendo os comentários, eu quero falar para vocês o seguinte: eu descobri ao longo da minha jornada que eu preciso trabalhar os 4 pilares do emagrecimento. Que sem esses pilares, o emagrecimento definitivo não acontece. E qual que é ele? A clareza plena. Você viu que a clareza plena, ela tá até na realização de meta, como muito bem explicado pela Chileia, não é mesmo? Por quê? Você precisa saber aonde você quer chegar. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E tem uma coisa que eu vou te falar, presta muita atenção. A falta de clareza te paralisa. Se você hoje está no efeito sanfona, é porque você ainda não tem a clareza do seu porquê. E nós vamos descobrir hoje o seu porquê. E a outra coisa, o método. Não tem como você buscar uma saúde melhor, um emagrecimento definitivo. Porque emagrecer, pessoal, você pega uma dieta restritiva, você emagrece, mas você também dói, você fica de mau humor, você estressa as pessoas, você vai emagrecer, só que você não vai sustentar isso. Então, o que eu estudei? O emagrecimento definitivo. Essa foi a minha dor. Então, hoje eu criei um método inteligente, fácil de ser seguido para você gerenciar suas emoções e eu despertar em você o poder da disciplina. Porque eu quero que você tenha foco, eu quero que você tenha constância, eu quero que você tenha planejamento, eu quero que você tenha um poder de decisão rápido. Isso me nutre, isso me leva ao meu objetivo, isso me alimenta ou me nutre? É diferente de um alimento que vai te nutrir, te levar ao objetivo, do que um alimento que só vai te dar uma saciedade por causa que você está com fome. Então é esse método, tudo bem? E o terceiro pilar do emagrecimento definitivo, na verdade, é o emagrecimento, né? É o poder do mindset magro. Mindset, mentalidade. 7 é uma reprogramação mental. Se escreve junto, mas separando ele do inglês, significa uma mentalidade nova. É a sua virada de chave. E eu tenho que desenvolver em você habilidades necessárias para isso. Uma habilidade que eu tive que desenvolver em algumas pessoas é o seguinte: elas são tão perfeccionistas, que se elas erram um dia, chuta o balde a semana inteira e começa só na segunda, às vezes nem começa. Eu tenho que desenvolver a habilidade de resistência e resiliência, de se cobrar menos. Opa, você chutou o balde, só foi uma refeição. Ajusta na próxima refeição e tá tudo bem, vai lá e treina. Esse é o mindset de sucesso. Essa é a mentalidade do poder do mindset magro. Não paralisar, é não desistir, mas reconhecer que errou. Opa, isso aqui foi além do permitido. Vou ajustar na minha próxima alimentação, tá tudo bem, e ela ou ele não vai ter dificuldade de voltar à jornada. E o outro pilar é energia e disposição. Gente, quando eu era mais nova, eu não tinha essa energia, essa disposição da idade que eu tenho hoje. Porque eu só comia não, mas tinha muitos alimentos errados na minha rotina. Então, tem alimentos que sugam a sua energia, que atrapalham até mesmo a sua produtividade, que desacelera aquele potencial que você tem de raciocinar rápido, de ter uma cognição, de ter maior clareza. Então, ficou claro? Os 4 pilares do emagrecimento: clareza plena, método, mindset magro, que eu trabalho a sua mentalidade, e disposição e energia. Porque você tem habilidade com o seu trabalho, você tem muito para contribuir. Mas se você não tiver energia e disposição, você não rende, você fica, às vezes, trabalhando 10 horas, o que você poderia fazer em 2 horas, 1 hora e meia.
Então, isso para mim Rubia, é muito importante. lembrar, né, que quando você se apresenta como mentora do emagrecimento comportamental, é justamente para esclarecer que emagrecer não é parar de comer. Não, É justamente isso que você está colocando, né? Mudança de comportamentos para que a pessoa entenda que é esse movimento que vai levar ela a uma constância, né? exatamente. E como a Gilé falou, vamos aprofundar um pouquinho na clareza. O que te move? O que vai te tirar da cama para ir fazer uma atividade física, às vezes mais cedo, antes de trabalhar? O que realmente está em jogo na sua vida para você fazer isso? Entendeu? Às vezes eu tive que criar uma rotina de levantar às 5 horas da manhã e correr para estar bem no meu trabalho. Porque eu precisava chegar lá pilhado, eu precisava chegar lá bem, eu precisava chegar lá com energia para enfrentar as lapadas e não rebater, aguentar, perguntar o que eu posso fazer para ser uma funcionária melhor e ir lá e fazer. Então eu já estava numa energia alta, vibrando alto. Eu usei essa ferramenta, porque eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha clareza. E eu descobri que quando eu não tinha clareza, eu achava, é doideira esse negócio desse povo que levanta cedo, meu milagre do amanhã, né, do livro que fez sucesso, até eu ter clareza do porquê que as pessoas têm uma rotina consigo mesmo antes de enfrentar o estresse do trabalho. Isso mudou totalmente o jogo, virei o jogo da minha vida, virei o cortisol, consegui emagrecer, porque eu já conseguia ter mais endorfina, eu conseguia lidar melhor com as adversidades e me ajudou muito. E se você não tem clareza, você joga o teu foco em várias direções. Então, a pessoa que joga o foco dela em várias direções, ela é sugada. A sua energia é sugada. Então, você faz muito igual eu. Eu fazia, e o resultado era ínfimo. Eu falei, tem alguma coisa de errado, é o meu metabolismo, não pode ser. Aí fui atrás de chás, fui atrás de buscar tantas outras coisas, colocando a culpa no meu metabolismo. Isso acontece muito. Então, era muito esforço, realmente, eu confesso que era muito esforço para pouco resultado. E aí, o que aconteceu com a Rúbia? A Rúbia ficou muito bem sucedida em ser uma fracassada e infeliz. Não é mesmo? Porque ela só vivia o quê? No efeito sanfona, não tinha clareza na vida dela, achava que ela só queria emagrecer, ela só quer emagrecer. Mas não colocava meta, não sabia nem quantos quilos ela queria emagrecer. Então ela ficou bem sucedida em hábitos e uma construção neural aí de ficar se sentir muito fracassada e infeliz. E por muitas vezes eu vivi o ciclo da estagnação. Me fala aí se você está vivendo o ciclo da estagnação. Ele é bem assim. Não sei para onde eu vou. E se eu não sei para onde eu vou, eu não ando. E se eu não ando, eu não evoluo. Olha o ciclo da estagnação. E isso, pessoal, não é só no emagrecimento, é em muitas áreas da nossa vida. Nesse caso, eu fiquei nesse ciclo da estagnação por muitas vezes, por não ter um método, achar que o que dava certo para fulano eu tinha que fazer, e eu fazia e me frustrava, não evoluía e desistia. Até eu ter clareza do que eu quero. Depois do que eu tive clareza, usei a método, o teu método é o teima, né? Usei o teima na minha vida, pronto. Agora eu sei porque eu levanto com propósito, eu como com propósito, eu deixo de comer alguma coisa porque eu tenho um propósito na minha vida. E isso faz todo sentido. E voltando mais um pouquinho, ficou claro para vocês sobre a clareza? Vocês estão tendo clareza aí agora na vida de vocês? Estamos iluminando a mente de vocês? E puder compartilhar o maior insight que teve aí sobre a clareza, seja muito bem-vindo. Nós vamos ficar muito felizes em saber como foi o seu insight. Olha, a Amanda colocou que está amando a live, muito rica em conhecimento. Ai, que lindo. Então, vamos lá. Essa clareza plena que eu acabei de te falar, que você precisa saber para onde vai, ela tem 5 chaves. Então, são as 5 chaves que sustentam a clareza plena
que sustenta o teu emagrecimento, tudo bem? Ela tem que ser específica. O que é específica? Eu quero emagrecer. Aí eu quero ser feliz. Bem, vou pegar assim para vocês. Vocês vão pegar esse bem e vai lembrar que é o cérebro de vocês fazendo assim, ó. Não vai conseguir. Tem que ser muito específico. Eu quero eliminar 10 quilos. Opa, agora sim. Eliminar 10 quilos é específico. Concorda, Sileia? Sim. Aqui, Beleza? ó, colocaram que emagrecer a mente é o início antes de emagrecer o corpo. Perfeito, perfeito. E, gente, e foi assim mesmo. Depois que eu conheci o poder da minha mente, aí que eu fui transformando o meu corpo. Eu deixei minha mente forte primeiro, para depois deixar meu corpo forte. E mensurável. Então vamos lá. 5 chaves da clareza plena é especificidade, tem que ser específica e mensurável. 10 quilos eu mensuro 10 quilos? Sim, eu mensuro 10 quilos. Dá em torno de, em 4 meses, dá em torno de 2,5. Beleza, é possível? Tamo junto? É possível. Tudo bem. E também tem que ter uma esperança de possibilidade, tem que ter um desejo ardente no seu coração disso. Tem que falar, cara, não é algo fora do real, fora da minha realidade. Eu consigo, eu sou capaz. Então ele te traz uma esperança. Como é bom sentir essa esperança da possibilidade. Então, cara, isso te dá paz, não te causa estresse. E o emagrecimento, ele é sem estresse, ele é com paz, ele é com paciência. Tudo bem? Então, essa esperança, essa chama ardente no teu coração de que você consegue, de que você dá conta. Vamos junto? E uma relevância no seu propósito. Eu quero emagrecer, mas quando eu pergunto para as pessoas, você quer emagrecer? Por qual motivo? Por que você realmente quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer para salvar meu casamento. Ah, eu quero emagrecer para não chegar lá naquela loja e aquela vendedora lá falar assim, você quer um número maior? E você não quer um número maior. Você fica puta da vida. Nem estraga, às vezes estraga seu dia ela falar que buscar um número maior porque não fechou, não passou na perna. Você quer emagrecer para usar aquele biquíni cor turquesa na praia tal, de lacinho. Você quer emagrecer para ficar melhor consigo mesmo, para elevar a sua autoestima. Você quer emagrecer para ter uma saúde melhor, para poder brincar com seus netos, não ter um movimento assim que você não possa fazer, né? Uma debilidade. Você quer emagrecer para se sentir produtiva, enérgica, de falar assim, nossa, eu tô bem comigo mesma, eu tô produzindo, eu acordo bem, eu faço atividade física, eu tô feliz. Por isso que você quer emagrecer. Então, assim, e é um propósito, tem relevância nesse propósito? Eu quero emagrecer para ser o exemplo para o meu filho. Eu quero que meus filhos olhem para mim. Eu sou uma mãe saudável, eu sou um pai saudável, eu sou um pai que me alimenta, eu sou um pai que estou transmitindo bons hábitos para meus filhos. Eu quero que eles tenham orgulho de mim e sigam esse espaço. Eu quero que eles sejam saudáveis. Então, é relevância no propósito. E tempo de realização. 4 meses, emagrecer 10 quilos, 2.000 por mês, é uma meta específica, mensurável e com um tempo de realização que dá para alcançar, que dá para fazer, né? Então, esses são os 4 pilares que eu trabalho e junto vou fazendo essas metas com a pessoa. Espero que vocês estejam fazendo a meta de vocês também, para colar na parede e verificar todos os dias que vocês podem, que vocês conseguem chegar lá. É ser 1% melhor a cada dia. Vamos junto até aqui? Sim, eu falo muito sobre isso, né? O poder do pouquinho, né? No sentido de todo dia estar olhando para a tua meta e ver qual é o pouquinho que você vai fazer hoje para realizar, né? Perfeito, eu uso 1% a cada dia e tá tudo bem. É 1%, é o que você pode fazer hoje na condição que você tem. E tá tudo certo, porque é o que você pode fazer na sua condição. Não é na minha condição, não é na condição da Cileia, não é na condição de ninguém que você vê no Instagram. É na sua condição, tudo bem? E depois esse método.
tem um método, um acompanhamento de 12 sessões que dá em torno de 3 meses para validar o método na sua mente, transformar. Você levou uma vida inteira construindo hábitos ruins. Então, eu preciso de um tempo para colocar na tua mente uma programação neural diferente, extremamente simples, te capacitando para atingir o seu resultado. Tem pessoas que não se veem mais podendo emagrecer 30 quilos, porque não acreditam nelas. E eu preciso de um tempo para trabalhar, acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que você consegue. E alguém do seu lado fica muito mais fácil. Então, esse é o método que eu utilizo para você emagrecer sem estresse, organizando a sua rotina, para você ter uma flexibilidade de tempo, fazer as coisas que você ama e ter lazer com a sua família. Esse é o método que eu desenvolvi para você realmente emagrecer definitivamente, com organização, planejamento na sua rotina. Por que que eu percebi isso? Porque as pessoas deixavam as coisas da última hora. E aí eu percebia que essa última hora, a falta de planejamento, fazia com que elas desencadeassem crise de ansiedade e fosse lá e comia. Então, se eu não colocar um planejamento no meu método, não ensinar a pessoa a ter uma rotina, a criar como se planejar alimentar, como planejar a vida dela no trabalho, ela não emagrece. Ela vai me enganar, vai vir sem resultado. Entende? Vai ser dominada pela ansiedade, porque ela ainda está aprendendo a ter a gestão emocional de uma raiva, de uma tristeza, de aquela frustração de tanta coisa para fazer que dá aquele reboliço, não sabe o que fazer e come para acalmar. Porque o alimento, pessoal, o alimento ele nos abraça. O alimento, ele é um conforto. Quantas vezes eu precisei desse conforto, desse abraço no alimento para dar conta das coisas que eu tinha que fazer? Tudo bem? Então eu entendo você, entendo o que você passa. É por isso que é muito importante essa parte. Dentro do que você falou, né, da questão do seu porquê, né, retomando essa questão de você ter essa clareza, né, a Polly colocou aqui, o ideal é que o motivo seja por nós mesmos, pois quando é por terceiro, ele e ele nos magoar, podemos abandonar nosso próprio barco, que a gente falou antes, né, dessa questão do motivo, tá ligado a nós, né, não tá ligado ao outro, porque senão, de fato, a gente no meio do caminho abre mão, né? Você sabe que eu achava que isso era verdade. Porém, para algumas pessoas funcionam. Eu descobri que tem pessoas, Polly, que elas não conseguem por elas. E elas fazem por amor a outras pessoas. Eu descobri que tem pessoas que não se amam o suficiente para mudar, mas que elas amam o suficiente outras pessoas para mudar. Então, isso é muito assim, pessoal. Eu descubro isso na jornada e tá tudo bem, é uma força interior dela, né? Então, dois pesos, duas medidas, né? O ideal é que façamos por nós. Mas existem pessoas que só funcionam assim e tá tudo bem. Usa aquela força, aquele amor que ela tem para ela mudar. Mas no começo, isso é um gatilho impulsionador. Mas no meio da jornada, ela vai descobrindo a força interior e o quanto ela se ama também. Então eu não descarto jamais isso, né? Eu falo assim, calma aí que eu vou te colocar o amor próprio na construção da jornada. Certo. A Raquel colocou que tá amando. E a A Cris Sueli disse que se ama tá... em primeiro lugar. Sueli, o que você fez hoje por você? Então, conta pra nós. Se puder compartilhar. É sempre bom saber, né? Uma rotina. O que você fez hoje por você? Porque eu também vejo que casos reais, tá, pessoal? Que eu tô trazendo aqui,
que muitas pessoas que eu já atendi, elas têm facilidade de dizer não para o outro e facilidade de dizer sim para o outro e não para elas mesmas. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Ah, ela fez massagem, que legal. Nossa, uma massagem, uma drenagem é realmente se amar e se colocar em primeiro lugar, porque é maravilhoso, né? Então, Rubio. é essa parte que eu queria deixar claro, que não tem assim uma verdade absoluta, sabe? As Uhum. pessoas, elas têm um porquê delas, assim, diferente. E é lindo. É isso que nos torna mágico, né? A nossa diferença. Achei legal aqui o comentário falando, né, que está orgulhosa de si por conta da alimentação, da água. Esse movimento também que começa a acontecer quando a pessoa está no processo, né? Ela Sim. começa a ver que ela é capaz, começa a se sentir orgulhosa e começa a refletir em outras áreas, né? Também teve aqui uma pessoa que colocou que teve consciência das atitudes, Rupiel. Eu realmente tive muita diferença quando tive consciência das atitudes e das minhas escolhas. Já eliminou 10 quilos com as suas dicas. Nossa, parabéns! Agora você pode falar também um pouquinho, por exemplo, a Rafaela colocou aqui, eu quero ganhar e não perder, mas a organização é muito importante. Você pode falar também um pouquinho disso, né, para as pessoas que querem ganhar, também está um processo de se organizar para isso? A Rafaela, né? É a Isso. Rafaela? Rafaela, eu também estou nesse processo de ganhar, né? De trocar a gordura pela massa magra. E o segredo está na proteína. Você dá uma equilibrada na proteína. Hoje eu estou comendo 120 gramas por dia de proteína e um pouquinho mais de carbo. Estou comendo 100 gramas de carboidrato, mais ou menos. Para ganhar massa magra, você tem que beber água. Água é fundamental. Aliás, para o emagrecimento também, água é fundamental. Ingestão de proteína, tá? Você tem que bater a meta de proteína, que teu músculo precisa da proteína. O carboidrato nessa fase ele aumenta. Porém, tome muito cuidado com o seu treino. O meu treino, ele é pesadíssimo, ele é com progressão de carga. Então, assim, aumentei a proteína, aumentei o carboidrato, mas o meu treino é pesado. E no final do treino da musculação, eu ainda faço um cardio moderado de 30 minutos. Que se não for um treino pesado e não tiver o cardio, com esse aumento de proteína e um pouco mais de carboidrato, acaba engordando. E outra coisa que é essencial, o descanso. Para quem quer ganhar massa magra, tem que descansar e ter um sono reparador. Dormir aí 10h30, colocar 10h30, 11 horas para estar dormindo já e fazer esse ajuste. Aí agora tem que ver uma outra coisa, também tem que ver o teu perfil, do teu perfil. Se tu é um mesomorfo, um ectomorfo, endomorfo. Eita, que nome! Ainda tem tudo Traduz, isso. traduz. Tem pessoas que ela tem dificuldade de ganhar massa magra porque ela tem um metabolismo muito acelerado. Então, o Nutri ele vai passar uma dieta para ela, por exemplo, que ela vai precisar comer mais proteína, vai precisar comer um pouco mais. Que é o tipo de pessoa que não fez, é o tipo de pessoa que só andar, movimentar já está gastando por ter o metabolismo acelerado, sabe? E aí tem outras pessoas que não, que tem que aumentar a proteína, mas não tem a necessidade de comer mais vezes. Tipo assim, tem gente que para o ectomorfo, que é muito acelerado, e às vezes ele pode comer de 6 a 8 refeições. Ele tem a quantidade dele, né? Agora, quem não tem esse metabolismo muito acelerado, em relação a ajustar a alimentação e o sono. É o Rafael, né? Rafaela tá falando, tá pecando em relação à alimentação e o sono. É importante, principalmente, eu fui ter consciência do quanto que eu como de proteína pesando. Eu tive muito, confesso, eu tive muita resistência por pesar comida. Eu me via prisioneira daquilo, sabe?
mas me deu uma baita consciência do quanto que é 80 gramas de carboidrato, de quanto que é 120 gramas de proteína, da importância, quando eu entendi que é muito importante batermos a meta da proteína. E não é fácil, vou logo avisando que é um desafio bater proteína, tá? É mais fácil comermos carboidrato, besteira, a bater a metinha da proteína, do ovo, da carne, comer essa quantidade de proteína. Organizar, né, para chegar nesse movimento. Olha, aqui tem uma doida por doce que quando vê já come e depois se sente mal. Como a gente Então, ajuda? a gente ajuda fazendo o seguinte: receitas de doces fitness para você comer sem culpa. Eu também era louca por doce e hoje, assim, aprendi a fazer bolo, aprendi a fazer brigadeiro, aprendi a fazer tantas coisas, a substituir os alimentos e eu falo para vocês, é delicioso, tá? É delicioso porque minha mãe é prova disso. Minha mãe agora aprendeu a fazer bolo de banana, gente. Aonde que a minha mãe fazia bolo de banana? Fitness. Ela comprava os bolos gordos do mercado, das vendas aqui e Ai, que levava para casa. bom. Aqui tem um monte de casa de bolo chamado Vó Alzira, e tem isso. Valzira não, aqui tem. Ai, bolo do Cerrado. O pessoal gosta muito aqui do bolo do Cerrado. Ah, tá. Aqui Aí no Rio. tem. Não, aí tem milho quentinho com requeijão. Nossa, aquele bolo de chocolate com aquela calda escorrendo. Bolo de. Um pouco sobre o bom almoço. Bolo de cenoura. Nossa, gente, tudo isso dá para nós substituirmos. Essa vontade de comer doce, tem que descobrir também da onde vem essa vontade de comer doce. Qual emoção que se repete durante o dia e te dá vontade, um gatilho para comer o doce? Por que o teu cérebro tá pensando no doce várias vezes ao dia? Tem que descobrir isso, tá, pessoal? Não é só assim, deixando de. Eu tô comendo doce. Eu preciso descobrir qual é a emoção que tá, o gatilho que tá, que te faz. Tô aqui trabalhando e do nada vem um doce. Tô não sei o que, vem um doce. O que tá acontecendo para você comer doce? Tem uma cliente minha que ela tava com colesterol alto e tava comendo doce, tava se perdendo na paçoquinha. Na paçoquinha e no pé de moleque, que ela ama. Paçoquinha, pé de moleque e canjica, né? A gente tá no mês junino e ela ama essas coisas. Ela não tava seguindo o cardápio e eu descobri assim. Ela tava comendo doce de manhã, depois do almoço, no café da tarde e na janta. Gente, para quem tem colesterol alto, isso é perigoso. Muito perigoso. E aí eu descobri, depois eu fui descobrindo que dava ansiedade nela, que ela estava num momento que ela estava responsável pela casa, o marido estava passando por dificuldades. Então, tudo isso, não era que ela sentia vontade de comer doce, era um medo do futuro, por ela estar vivendo essa relação, que fazia com que ela comesse o doce. E aí nós bolamos uma estratégia e ficou legal para ela, me mandou foto, consegui. Ela come doce dela depois do almoço, porém no café da tarde não. Depois do almoço nós colocamos um chá doce para ela, porque ela gosta do docinho, colocamos um chazinho doce. E à noite ela me prometeu que não ia comer o doce. E ela acredita que ela consegue viver sem o doce à noite, só deixando depois do almoço um pedacinho. Eu falei, tudo bem, esse é o emagrecimento comportamental. É um pouquinho, sem deixar. Eu não posso privar. Ela está numa situação que eu não podia tirar tudo. E não se deve tirar tudo também. Eu sempre A fui Rubiane muito. está falando aqui que ela, quando tem vontade de comer doce, ela come whey. É uma boa estratégia. Whey, fazer bolo de whey e aquela calda de chocolate com whey, uma delícia também, Rubiane. Mas A pra Cris mim, tá pedindo uma sugestão de um bom almoço. um bom almoço, um bom prato mesmo, vai ser sempre assim, ó.
Aqui tá seu prato. Vamos lá. Aqui tá o prato. Vamos dividir esse prato. Nós temos que ter, não sei se dá para ver, mas esse prato, 20% com carboidrato, uns 40%, uns 50% aqui legumes, salada à vontade e proteína. Esse é o prato. Você olha seu prato, tem que estar colorido. Arroz, vamos dar um prato. Arroz, feijão, carboidrato. Beleza, encerrou de carboidrato. Vai para proteína. Um frango grelhado, uma carne e bate ali a proteína. Coloca 2 pedaços de frango, 2 pedaços de carne. Ou um frango e um ovo, uma carne e um ovo. A proteína é importantíssima, porque é ela que te dá a saciedade. Passou o arroz, o feijão na quantidade, a proteína, os legumes. Coloca legumes, chuchu, abóbora, abobrinha. Legumes, pessoal. Chuchu com cenoura, uma delícia. Uma beterraba, coloca ali. E salada à vontade. Folha, agrião, alface americana junto, um tomatinho. Essas saladas. Couve. E outra. O básico bem feito. E qual que é o básico bem feito? Água. Preciso saber quanto você pesa e multiplicar por 0,035 e bata a sua meta de água, gente. Quando você tá, ó, eu tô aqui com a minha garrafinha d'água aqui e o meu copinho. Quando você bate a sua meta de água, um milagre acontece. Você ameniza toda essa vontade de comer doce, você emagrece e você melhora no teu treino, você melhora a cognição, você melhora a pele, tudo melhora. Então a água que faz o teu corpo acelerar e teus músculos precisam de água. E complementando a sua resposta, até a Bruna perguntou como é que a gente faz para bater essa meta de água. Então, eu vou te dar 2 sugestões, né? A primeira sugestão tem aplicativos que eles vão dando, conforme você vai bebendo, você vai ticando, aí ele faz o papel do placar, que a gente falou no início, vai te ajudando a controlar. E um outro caminho é você usar o teu despertador, porque você consegue colocar um nome nele. E aí você coloca o nome. Já bebeu água hoje? Cadê a água? Miserável. Você nomeia o seu despertador como fizer sentido para você, até com essa brincadeira, né? Se fizer sentido, que despertou, você vai ver lá, água, bora na água. E vai te ajudando, vai ajustando. E em determinado momento vai chegar uma hora que você não vai precisar mais disso. Quando tocar, você já até bebeu sua água. Você já fez esse movimento. Nem Água é todo mundo vida, hein, tem essa galera? xícara, nem todo mundo tem essa xícara linda dela, né? Mas você, usando o despertador ou mesmo o aplicativo, Bruna, vai te ajudar muito a respeitar esse momento de beber água, né? Complementando a resposta que a Rúbia deu, ajuda no cabelo, na pele, no processo de emagrecer, no processo de O aumentar a sua intestino, massa. né? A mulher, ela tem uma tendência a ser Intestino. mais constipada que o homem, né? Então, assim, Então, fica a ajuda. sugestão aí da sua meta de água, você poder usar esses recursos. Ô, Bruna, e uma outra estratégia que eu utilizo e várias pessoas já estão adotando isso. Uma vez eu descobri assim, eu bebo muita água. Eu falei assim, como você sabe que você bebe água? Eu bebo 10 copinhos por dia. A pessoa não sabe nem quantos ml tem em cada copinho. E aí, quando eu falei assim, então faz o seguinte, compra uma garrafa de 1 litro e me fala quanto você bebe de água por dia. Depois que ela comprou a garrafa de água de 1 litro ou de 500 ml, tem que ser assim, algo muito fácil para você calcular. Ela percebeu que ela bebia muita água na impressão dela, mas ela não batia a meta de água. Ela achava que bebia água. E depois que ela pegou e começou a ter o hábito da garrafinha, e da garrafinha é fácil, ó. 500 ml, eu tomo 2 de manhã, 2 à tarde e divido um pouco à noite. Aí eu já sei que eu bati minha meta. Fica muito mais fácil de calcular e ela tá sempre comigo. E aí ela sacou, ela falou assim, cara, eu não tô bebendo água o suficiente de acordo com o meu peso.
Aí tava travando o emagrecimento dela e ela retendo muito líquido e ficando constipada. Não, e lembrar, né, Rúbia, que algumas pessoas falam, não, mas é que eu bebi suco, que eu bebi isso, bebi aquilo. Não, gente, a medida de água é água. Você bebeu suco, beleza, você bebeu outro líquido legal, mas a gente está falando aqui de água. Você tem que ter sua meta de água, tá bom? Mas continua, Amanda. E energia e disposição, galera. Nós temos, como foi perguntado, o melhor prato, né, para o almoço. Esse é o melhor prato, o verde, o colorido, o de legumes. Para quê? Para você ter energia e disposição. Se você não tem energia e disposição, você não rende no seu trabalho, você não faz um treino muito bem feito. E outra, você não vai aparentar. Tem até alimentos que nos envelhecem. E nós estamos num processo que estamos envelhecendo a cada dia. Seja por causa das nossas emoções, que elas estão tóxicas, seja por causa dos alimentos. Então, você ter essa inteligência, essa gestão na hora de escolher seu alimento é muito importante, porque nós queremos manter a jovialidade, né? Queremos ser jovens, né? Queremos chegar assim, nossa, você tem 37 anos, meu tem, nem parece, menina, eu te dava 27, olha que beleza. Ganhei um dia. Então, isso tudo é a construção dos nossos hábitos. Né? E da água, só para avisar, né? A Amanda trouxe a questão da TPM que a gente conversou, né? Que como influencia, né, nos afeta, que ela colocou que é tenso. Vou passar uma receitinha para Amanda. Ela vai começar a usar essa receitinha da TPM, porque ninguém merece ficar sem comer coisa gostosa, mas sem culpa. Sem ser, né, aquele açúcar que nos faz mal, que incha mais ainda. Se eu indico vitaminas e comprimidos, eu sou a favor da suplementação, sim. Eu sou uma pessoa que me suplemento. Beleza? Então é isso. Aí tem alimentos também, pessoal, que é muito bom a gente colocar porque eles aumentam a libido. Uma pimenta, uma canela e outros alimentos assim. Mas isso é um tema para uma outra aula. Outro bate-papo. Olha, O problema café da manhã, não sei o que substitui o pão. Me segue nos stories, que hoje eu mostrei como fazer uma crepioca, você substitui o pão. Às vezes eu faço panqueca de banana. Nossa, que delícia! Panqueca de banana. Aveioca também, dá para fazer aveioca. Uma maravilha, dá para fazer tanta coisa, gente. A veioca é novidade para mim, não conheço. Nossa, você pega o ovo e mistura com aveia e vai batendo e você recheia como quiser. Fica assim tipo um pão integral. Uma delícia, dá para você fazer sanduíche. Tem receitas de pão também, pão proteico, fácil de fazer. Depois eu mando para vocês essas receitinhas. Tranquilo, hoje eu vivo na regra 80-20, 80% saudável e 20% tendo as minhas baboseiras. E eu, pessoal, sou uma pessoa que não posso ficar comendo glúten, tá? O glúten, ele trava meu intestino e eu tenho um problema de alopécia. É uma doença autoimune que ela afina o cabelo. Então, se eu tenho que decidir, né, entre ter cabelo e comer um mundo de pizza, de pão e tudo mais. Então, eu aprendi muita coisa a fazer substituições também por causa da minha doença autoimune. Beleza? E interessante para você que não entende, né, essa linguagem do 80-20, só para complementar, né? Não sei se na minha apresentação eu falei para você que eu sou administradora. E aí, na administração e nos conceitos que nós aprendemos de comportamento, desenvolvimento pessoal, quando a gente fala da regra 80-20, é entender que a maioria dos nossos resultados estão ligadas com coisas que a gente faz em menor quantidade, mas com excelência, com esse movimento de pensar sobre o que é que vai impactar mais no nosso resultado, né? Então, quando a gente pensa em 80-20,
qual é os 20% que eu faço com consciência, consistência, qualidade, que afeta na maior parte das coisas da minha vida. E aí ela colocou aqui que na regra, né, do 80-20, ela potencializa os 80% saudável e os 20% ela deixa para besteiras. Então, quando a gente fala de 80-20, é você sempre pensar quais são aquelas atitudes suas que, ainda que sejam poucas, mas você já colocou na sua rotina, tem grande impacto ali no teu processo, né? Só para entender essa linguagem. Devo ter, devo ter meu cabelo mudou muito. Ah, sobre o que você falou da alopécia, a Eliana está colocando que talvez ela tenha isso. É bom pesquisar e ir num dermatologista para ver isso daí. Deixa eu ver se eu E aí? consigo compartilhar. Será, Ah, tá. será que eu consigo compartilhar minha tela? Vamos ver aqui, pessoal, Não para eu sei. mostrar para vocês na prática, tá? Porque aqui é aula prática. Olha aí, consegui. Ó, esse é o Legal. GPS do emagrecimento. O primeiro pilar é por que eu quero muito chegar ao meu destino. Aí eu colhi alguns depoimentos. Eu quero emagrecer para ter o mérito da disciplina. Essa era uma pessoa que estava zero disciplina. Eu quero emagrecer para melhorar minha autoestima. Aí tá ali a autoestima. Aí metas tangíveis de 15, 36 meses. Olha só, em 15 dias, eliminar 1 quilo. Em 15 dias, melhorar meu intestino. Tudo isso são metas possíveis. Em 30 dias, eliminar 3 quilos. Ó, em 30 dias, eliminar 5 centímetros de bucho. E por aí vai. E, pessoal, repara que o que a Rúbia está lendo está sendo específico e está sendo temporal ali. É o que a gente conversou sobre clareza. Tem Sim. a quantidade para medir e tem o tempo que quer bater a meta, né? E aí eu pergunto para ela assim, e para você ser um mindset de sucesso? Para você atingir tudo aquilo, você precisa ser uma pessoa o quê? Aí ela fala, focada, disciplinada, gestora do meu tempo, acreditar mais em mim, ter criatividade na cozinha, saber dizer não aos outros, ter o hábito de leitura, de autoconhecimento e gestão de tempo. Beleza, então todo esse mindset é o que ela não tem e que ela vai desenvolver comigo. E as ações diárias? Eu também faço aqui as ações diárias. Aí ela fala: comer um doce bem gostoso só no final de semana. Aí ela vai lá e come um doce gostoso e não aquele doce industrializado todo dia. Ó, já tá mudando a saúde. Aí treinar 5 vezes na semana e no sábado fazer uma caminhada ou corrida. Ah lá, bater a meta que a Nutri dela passou de 2,5 de água. Fazer uma vez na semana, ó, para quem gosta de muito doce, olha só essa meta, fazer uma vez na semana doces fitness para comer sem culpa. Deixa eu ver, comer mais legumes e proteína, ó. Quem quer bater a meta de hipertrofia, legumes e proteína. E assim vai. Aí eu pergunto para ela, você fazendo tudo isso, quais são os seus resultados? Olha só isso, gente. Gestão da emoção com redução da ansiedade. Vocês estão vendo aonde o emagrecimento pega? Olha onde. Olha qual, o estado atual e o estado desejado vai ter uma gestão da redução da ansiedade. Ela quer se sentir mais saudável, com disposição e produtivo. 100% focada na atividade física. Ó, quer ir ao banheiro todo dia. Olha isso aqui. Quer se colocar como prioridade ter uma agenda flexível, criando tempo para mim. São pessoas que só sabem trabalhar, estão vivendo infelizes. Cuidavam da saúde e deixou a saúde de lado por causa do excesso de trabalho, da agenda inflexível. Falta de quê, Gileia? Gestão de quê? Organização e planejamento. Organização e planejamento. Aí essa A aqui, ela Eliana queria aprender colocou a que é tudo cozinhar. que ela precisa. Então, Eliana, você já ganhou comigo o GPS do emagrecimento. Me manda um direct para eu falar com você e para nós agendarmos.
cozinhar com produtos naturais. Ela estava com muita retenção de líquido e ela falou para mim que ela na cozinha dela só tinha sazon, aquele tempero pronto, não tem? Acho que era Ai, minha Ajinomoto. adorada. Até É, uma mas dica extra aqui da live, gente. Se vocês usam essas coisas, caldo quinoa, sazon, essas coisas aí, gente, já esqueci o que a live foi falada aqui, o que esqueceu os assuntos, guarda isso. Se desfaz dessas coisas. Isso é veneno. verdade. E aí eu mostrei para ela como que eu faço em casa, porque eu mostro, gente. Eu mostro como eu faço em casa, como que eu me planejei para chegar a ser uma pessoa assim, entende? Então, mostrei em vídeo, ensinei, mostrei quais são os temperos mais gostosos para carne, para frango, os potinhos que eu faço, porque assim, tem que deixar tudo muito bem organizado, sabe? E tudo que está super organizado facilita demais a nossa vida. E aí ela, Trazer aquele pensamento, né, nossa, de pegar a roupa hoje da ela, academia. hoje ela me Oi? mandou foto, ela picando alho, ela só comprava alho condimentado. Hoje ela me mandou foto, ela picando alho, mas eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, Aquele raciocínio de separar a roupa da academia, mesma coisa, né, para cozinha, né? Deixar tudo à mão, né? Tudo fácil, né? sabe o que que eu faço? Quando eu vou correr de manhã cedo com as minhas amigas, eu até mando foto para elas. Eu durmo com a calça de malhar, o top, a blusa do pijama e de meia. Eu já durmo pronta. Porque te juro, Essa era isso que faz mesmo. como é muito E cedo, a ó, uma gente dica para você que não quer sair da cama para se arrumar, já sai pronta. não, já eu passo eu sou vaidosa, né? Passo um negocinho na cara, eu uso o tempo para me arrumar, passando alguma coisa na cara para não chegar lá que nem um espantalho, né? E aí eu já durmo assim, só coloco o tênis, a blusa já tá lá separada, combinando com a calça e vou correr. Mas eu durmo com a calça e com a meia. Eu durmo embalada no vácuo, durmo assim. Principalmente nos dias que eu tenho que levantar muito cedo, gente. É muito cedo, é tipo, eu tenho que levantar 5 horas para estar 5h30 no local, porque elas têm filho, elas correm, elas têm filho, elas têm que dar café da manhã, umas fazem medicina. Então a gente tem assim, sabe, os nossos truques para estar lá às 5h30 da manhã e amenizar esse tempo entre se arrumar e ter o tempo para ir para o local da corrida. Mas vocês estão vendo que tudo é a nossa gestão de tempo, nosso planejamento, até dormir com a roupa. É, A e outra roupa. coisa, né? A dinâmica da Rúbia, ela tá acordando às 5, funciona para ela. A sua dinâmica, você vai ver o que funciona para você. Qual é o horário que você acorda, respeitando o que ela disse, né, da importância do sono. Então, assim, sempre aplicando para a sua vida. Porque na dinâmica dela, ela já conseguiu implementar esse hábito cedo. Mas se na sua dinâmica funciona na hora do almoço, ou funciona depois do trabalho, né, Rubia? Tem que funcionar para você, né? Para a pessoa que está fazendo esse planejamento, né? Olha, eu aconselho muito, minha vida mudou muito, meu mindset mudou muito e entrou muita positividade no meu coração. Se você está passando por uma fase na sua vida muito difícil, que você passou muitas coisas nessa pandemia, você precisa ler O Meu Milagre do Amanhã. Cara, é um livro transformador, ele traz uma história incrível e tudo, ele perdeu tanta coisa, ele perdeu a saúde dele, a namorada dele, ele foi ruim nos negócios, ele sofreu um acidente que ele ficou de cama, ele perdeu todos os movimentos, que ele ficou tetraplégico. E aí ele conta que ele superou tudo isso através da mente e da atividade física. Então, Amanda está lendo. o meu milagre da manhã, gente, leia, porque quando eu tava no fundo do poço, na merda, literalmente, foi o livro que me salvou, que me fez acreditar novamente em mim. Então, leia O Meu Milagre do Amanhã. E aí eu descobri o porquê que eu tinha que correr logo cedo. Eu tinha que me energizar, eu precisava ver o sol nascer. Eu me sentia poderosa, me sentia dona de mim, me sentia no comando da minha vida quando eu conseguia levantar aquele horário e correr. E quando eu corro, pessoal, é diferente. Quando eu corro, eu consigo ter um contato com Deus,
melhor e consigo entrar no estado flow de fazer vir soluções para os meus problemas, ideias, flui, sabe? Minha mente desfoca no problema, na dor e começa a pensar na solução e vem cada ideia maravilhosa. É top. O meu Milagre do Amanhã, leio, dei um feedback pra gente, que vale muito a pena. Legal. E Bom, tem presente aí pro povo? e me fala os desafios. Primeiro os desafios, depois os presentes. É. Então, pessoal, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo na reprise, a gente queria, né, estar junto com você, pelo menos pelos próximos 10 dias. A ideia é que você goste do processo e que siga adiante. Mas aí, nos próximos 10 dias, a gente queria ver vocês fazendo esse movimento para o teu processo, seja de emagrecimento ou para algumas pessoas que colocaram aqui, né, esse ganho da tomada, né? E aí a gente queria propor, né, para vocês postarem quando vocês estiverem fazendo a tua atividade física, marcando. Tanto a Rúbia, tá aqui, né, o Instagram dela, para depois vocês seguirem lá. Também vou botar na hora de postar o vídeo, de novo, para vocês conseguirem clicar. Rúbia Basiliche, que aí você consegue seguir. Mas aí marcar lá a Shirley Araújo, marcar a Rúbia, para a gente estar acompanhando, né, a evolução de vocês. E aí, qual era a proposta, né, do desafio? Que vocês pudessem planejar pelo menos o dia seguinte, ou escolher um dia da semana para você planejar a tua semana, ver o que funciona para você. Aí você posta, coloca um emoji, se você não quiser que os outros vejam o que você está planejando, mas posta a tua foto ali, você organizando. Se você tiver um caderno, usa o caderno. Se você quiser um material assim impresso, manda no direct que eu mando para você em PDF. Esse material aqui, ele planeja o diário. Aí você planeja amanhã, à tarde, à noite. E aí tem o que você entende que é, deixa eu pegar aqui, prioridades, aí você escreve suas prioridades, as metas do dia, porque aí é aquele prazer que ela comentou, né, do check. E notas são aquelas coisas que você pensa em fazer, mas se não der, tá tudo bem, tá por aqui. Mas com o planejamento do dia, todo dia você fazendo o seu planejamento do dia, você vai ver o quanto que você produziu, o quanto que você rendeu. Então, o nosso desafio é se planejar, e aí, se planejou, escreve, marca a gente, posta a fotinho, que a gente vai gostar muito de ver. E o outro desafio, paralelo a esse teu processo, é que você tenha 3 dias, né, Rúbia? 3 dias sem açúcar ou com redução de dor industrializado. Dá um exemplo para a galera de industrializado, para que o povo possa... Industrializado, ó, pizza congelada, nuggets congelado, hambúrguer congelado. Gente, eu ensino a fazer tudo isso, mas não comam nem pizza, nem hambúrguer, nem nuggets congelado. Eu descobri que o nuggets, ele é gostoso, mas ele não tem proteína. Ele tem tudo dentro dele, menos proteína, tudo bem? E o nuggets e o hambúrguer que eu ensino a fazer, eles são caseiros e você consegue bater a sua meta de proteína, porque tem carne. Então, nada disso é legal para o seu organismo, nada disso vai te ajudar. Então, se você quer comer o hambúrguer, eu te dou a receita, você faz. Você quer comer o nuggets? Não come industrializado, não. Eu te dou a receita, você faz. Tudo bem? Eu também, uma coisa bem legal é o açúcar. Vamos ficar sem o açúcar branco, sentir o gosto das frutas, sentir o gosto de um suco de laranja sem açúcar. Começar um café sem açúcar. Mas como, Rubia? Coloca uma gotinha de óleo de coco com canela. Foi assim que eu comecei. E hoje eu acho horrível café com açúcar. Como o pessoal adoça o café com açúcar, eu me arrepio, eu não consigo tomar, embrulha meu estômago. Porque eu fui nessa construção. Um processo. Se eu pude, você também pode. Porque você também tem a plasticidade neural que eu tenho. E aí, beber um suco sem açúcar, posta a foto, marca a gente. Meta do suco sem açúcar. Todo o processo que você estiver fazendo, quando você posta, quando você marca, você está chamando pessoas para ser a sua prova social. E aí isso é muito legal, porque você começa a mostrar que você pôde aquele dia, você pôde aquele suco, você pôde eliminar aquela comida que você já estava pensando em comprar lasanha congelada, mas mudou de ideia. Então, assim, posta teu prato lá, como ela falou, né?
a maior parte proteína, salada, carboidrato, para que a gente possa participar, né, desse movimento de você entrando em ação, né? É porque a ação, pessoal, gera energia. E nós vamos poder ver, ó, poder dar dicas para melhorar. Pô, tá legal, dá para melhorar nisso aqui, ajustando e alinhando vocês. Esse é o propósito, alinhar vocês, né? Vocês já sabem muita coisa, vocês fazem muita coisa certa, então nós vamos alinhar vocês. Principalmente na construção das metas. Ah, eu quero reduzir meu tempo no trabalho e produzir mais. Como eu faço? A gente precisa primeiro saber o que vocês estão fazendo de errado, detectar o erro para dar um feedback. A gente quer dar um feedback em vocês, pegar verdadeiramente na mão de vocês para vocês crescerem. Para vocês não só emagrecerem, mas crescerem no trabalho, na meta pessoal de vocês. E esses 10 dias, nós deu esse acompanhamento meu e dela, mas para isso a gente precisa ver o post de vocês, ver o que vocês estão fazendo, a gente conversar no direct, trocar alguma ideia para realmente, em 10 dias, a gente ver o extraordinário acontecendo. Lembre-se, vocês estão aqui para sair da média. Vocês estão aqui para viver o extraordinário. Exato. E quem mandar agora, manda um oi para mim no meu direct lá. Quem está nessa live já ganhou o GPS do emagrecimento, que é um plano de ação para você ter maior visibilidade do que hoje está te impedindo de emagrecer definitivamente. Você vai ter ações práticas para você emagrecer definitivamente. Tudo bem? Vocês ganharam aí esse presentão meu. Legal. E aí, se você tem interesse, né, de fazer esse processo de organização, também estou aqui à disposição, né, para vocês mandarem lá o direct e a gente marcar um tempo para que você possa fazer esse planejamento, né, do teu sonho, da tua meta, e aí você começar a entender qual é o próximo passo, né, qual é o movimento que eu preciso fazer para avançar. Nós dois estamos aqui à disposição para que a gente continue essa interação. A ideia é que a gente continue com vocês nas postagens, né? Nós também vamos estar postando, nos marcando para que vocês possam ver também a gente no nosso processo, caminhando, né? Tanto nos nossos projetos pessoais quanto na questão do emagrecimento. E a gente quer agradecer a você que esteve aqui com a gente, interagiu, colocou seu comentário, participou, perguntou. Mas você que está assistindo a gravação, não fique tímido. Coloque aqui sua dúvida. A Rúbia está aqui também para depois responder, aparecendo aqui nos comentários. E a gente se compromete a ter um outro tempo juntas aqui para a gente aprofundar um pouco mais e trazer, né, mais nuances aí da temática. Amei a live, muito obrigada. Estão agradecendo aqui, Amada. Eu quero agradecer vocês, dizer que eu também amei a live. Eu quero deixar aqui uma frase que ela faz muito sentido para mim. É do Nelson Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. E, gente, valorize, porque a gente vai pegar na mão de vocês. Porque na nossa época, ninguém pegou na nossa mão. A gente sofreu pra caramba, a gente não tinha método, passamos por tantas dores. Então, nós estamos aqui, ó, pegando na mãozinha de vocês para levar para o próximo nível. E não se esqueça do Nelson Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. Verdade. A Eliana perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, a gente vai salvar. E o convite, né, que a gente quer deixar aqui para fechar o nosso encontro. Muito obrigada, Rúbia, por estar com a gente, por ter contribuído, por ter enriquecido, né, com o teu conhecimento aqui, nossa demanda, né, por fazer certo, né, esse processo de emagrecimento. É lembrar, gente, que a ação, só conhecimento, né? Você conheceu um monte de coisa aqui, nós falamos bastante, te ensinamos sobre clareza, te ensinamos sobre muitas coisas. Mas conhecimento sem ação é opressão. Conhecimento sem ação não faz nada sair do lugar, não te leva, não só ao extraordinário, mas não te leva a nada, não te leva ao próximo ponto. Ela te mostrou ali no GPS o inicial e o desejado. Para você fazer esse caminho, você precisa colocar em ação.
participando do desafio, vendo os stories que ela coloca ali te ensinando a fazer receita, vendo meus stories te ensinando a se organizar, a ter planejamento. Enfim, você tem aqui à tua disposição material para crescer e se desenvolver. Então conta com a gente. Eu quero foto, né? Bora tirar uma É foto. uma foto, verdade. O pessoal está agradecendo aqui que amou o conteúdo, amou demais. Falando das dicas maravilhosas, hein, Rubia? Bora tirar uma foto então? Um, dois, três. Olha para cá. Prontinho. Deus abençoe. Um ótimo final de noite. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação e pela sua participação e também com a gente ao vivo interagindo. Um Agradeço beijo. a todos vocês, um beijo para vocês e pra cima, hein, galera? Fui! Uma extraordinária. Tchau, tchau. Tchau, tchau!